Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula zero de matemática aqui do Angela Davis, da Rede Emancipa. Bom, como todo mundo já sabe, devido ao problema do coronavírus, as nossas aulas, pelo menos nesse momento, serão por meio digital, ou seja, por meio de videoaulas, também da plataforma do Google que a gente vai utilizar, certo? Mas a nossa dedicação aí com vocês com certeza vai continuar em todas as disciplinas, tá bom? Bom, falando agora da aula zero, a ideia da aula zero em todas as disciplinas, não só a matemática, vai ser associar algum tema da matemática, no caso, ao coronavírus, certo? Como uma forma de aproximar as ciências que a gente tanto estuda e muitas vezes não sabemos onde vamos utilizar na nossa vida aí de uma forma geral. Então essa é uma oportunidade de ter uma interação com um problema social bastante grave que a gente está vivendo agora, que é o Covid-19, com a disciplina da matemática, certo? Então agora eu vou mostrar para vocês o roteiro da aula de hoje. Bom, na aula de hoje a gente vai primeiro trabalhar um pouco sobre a letalidade do coronavírus. Quando a gente vê o gráfico de letalidade do coronavírus, a gente vai ver que ele se dá por meio de porcentagem. Então, hoje a gente vai estudar porcentagem, tá bom? Depois que a gente estudar um pouquinho a teoria de porcentagem, a gente vai praticar com alguns exercícios. E por último, a gente vai fazer uma introdução aos gráficos, também associando aí aos gráficos do coronavírus, gráficos de número de infectados, tá bom? Então vamos lá, começar aqui a nossa aulinha. Bom, trabalhando agora a letalidade do coronavírus. Isso aqui é basicamente um gráfico que tem aparecido bastante nas mídias, na televisão, na internet, por assim diante. Esse número aqui, ele foi obtido considerando o epicentro do coronavírus, que é a China, mais precisamente a província de Wuhan, que foi onde foi originado todo esse problema aí que todo mundo conhece. Bom, quando a gente olha uma taxa, nesse caso aqui a gente está falando de taxa de mortalidade, mas de uma forma geral, uma taxa ela se dá com uma porcentagem. Então a gente vai entender o que é essa porcentagem. Se a gente olhar esse gráfico aqui, no eixo Y, que é esse eixo vertical, a gente tem aqui número 0, número 0,2, 0,2, tal, e aqui o 14,8. Se a gente verificar agora no eixo X, a gente tem idades, certo? Isso aqui é porcentagem, tá? O eixo vertical, tudo porcentagem. Apesar de não estar escrito aqui que é porcentagem, escrevi um X, não era para escrever X. Ainda estou aprendendo a usar essa tecnologia aqui. Peço desculpa a vocês. Então vamos lá. Aqui ó, porcentagem. Então todos esses números aqui de cima estão em porcentagem. E aqui no eixo X a gente tem as idades. Ou seja, entre 0 e 9 anos a porcentagem é 0%. Entre 10 e 19 é 0,2 e assim por diante. A gente chega aqui, ó, entre 70 e 79 anos, a porcentagem é de 8%, porcentagem mais alta. O que isso significa? Significa basicamente que nas pessoas mais idosas, a taxa de mortalidade é muito maior do coronavírus. Então, por isso a preocupação, nossa preocupação, preocupação do governo, é mais precisamente com os idosos, porque a taxa de mortalidade é bastante alta com eles. O que seria uma taxa de mortalidade, ou seja, uma letalidade? Significa dizer que, por exemplo, entre 70 e 79 anos, a taxa aqui é de 8%. Significa dizer que a cada 100 pessoas nessa idade, né, entre 70 e 79 anos, a cada 10 pessoas que forem infectadas com o coronavírus, aproximadamente 8 delas vão morrer, certo?
Então esse é um número aqui bastante dramático, especialmente para essas idades mais avançadas. Agora eu vou passar para a próxima tela para a gente entender melhor aqui como é que funciona a porcentagem. Bom, aqui eu coloquei as formas de representação da porcentagem. Eu peguei aqui alguns dados da tabela entre 70 e 79 anos. Se a gente voltar lá, a gente vai ver que é 8%. Então, vou voltar aqui, ó. Entre 70 e 79 anos, que aqui está a idade, né? A idade é 8%. Então, coloquei 8%. O que significa esse número 8%? Significa a mesma coisa de dizer que é 8 dividido por 100. Então, é por isso que é 8%. Então, a gente sempre pode representar uma porcentagem colocando um númerozinho que vem aqui na frente, nesse caso é 8, e colocando sobre 100, certo? Eu fiz a mesma coisa aqui nos outros exemplos aqui. Entre 20 e 29, se a gente for olhar na tabela, é 0,2%. E entre 60 e 69, 3,6%. Então, eu pego 0,2 e coloco por 100. Mas por que a gente coloca, então, esse símbolo de porcento e não coloca 0,2%? Bom, basicamente, porque a porcentagem é um número é uma propriedade bastante comum, que a gente vê bastante quando a gente está falando de taxas, de representatividade de uma população. Então, por ser tão comum, foi criado esse símbolo de porcentagem, para não ter que ficar toda hora colocando um número dividido por 100, número dividido por 100. Percebam que 0,2% é muito mais fácil de entender, é muito mais fácil de visualizar, de escrever, do que 0,2 dividido por 100. Então, basicamente, essa é a nossa motivação. Isso também dá uma ideia para a gente da importância da porcentagem, certo? Bom, outra forma de representar esse terceiro modo aqui, que eu coloquei do lado, que é basicamente dividir o número 8 por 100, ou dividir o número 0,2 por 100, e assim por diante. Aqui eu vou ensinar para vocês uma espécie de macete que eu gosto de usar, para não ter que ficar fazendo essa conta chata aqui com vírgula toda hora. Bom, como é que eu faço? Se eu quero dividir um número 8 pelo número 100, primeiro eu conto quantos zeros tem aqui embaixo. Como é o número 100, tem 2 zeros. Então eu coloco 2 zeros. Vou colocar aqui 0, 0. Aí eu coloco o número de cima, que no caso é 8. Vou colocar aqui 8 para vocês. Bom, a vírgula está aqui, depois do 8. O que eu faço? Como eu contei 2 zeros, eu vou pular 2 casas, certo? Duas casas para a esquerda. Estou aqui, pulei uma, pulei 2. Eu pulo 2 casas e ponho a vírgula aqui, certo? Então, esse é o jeito um pouquinho mais fácil aí de vocês resolverem essa divisão. A gente teve o número 0,08. Então, 8 sobre 100 é a mesma coisa que escrever 0,08. Coloquei aqui para vocês. 0,08. Bom, vamos tentar fazer de novo com o segundo exemplo. O que a gente faz primeiro? Conta quantos zeros? 1, 2. Então, a gente coloca 0, 0. Depois a gente escreve o número que está em cima. 0,2, não é? 0,2. Como a gente contou 2 zeros, a gente pula, a vírgula está aqui. Percebam que está aqui no final, né? E agora ela está aqui. A gente coloca essa vírgula, conta 2 casas para a esquerda. 1, 2. Coloca a vírgula aqui. E aí a gente apaga essa vírgulazinha aqui. Vou apagar essa outra aqui também. E aí a gente obtém o número 0,002. Agora, terceiro exemplo. 3,6 dividido por 100. De novo, a gente coloca os 2 zeros. Vou fazer mais rápido dessa vez. E aí escreve o número que está em cima. 3,6. Como tem 2 zeros, a gente conta 2 casas para a esquerda. 1, 2.
E aí fica 0,036, que é o que está escrito aqui, 0,036. Agora, por exemplo, se a gente quiser dividir o número 3,6 dividido por 10, por exemplo. O que a gente faz? Percebam que aqui era 100, agora é 10. Então, a gente tem só um zero. O que a gente faz primeiro? Coloca um zero só. E aí escreve o número de cima, mesmo procedimento. 3,6. Como tem um zero só, a gente não vai pular mais duas casas. A gente vai pular somente uma casa para a esquerda. Então, eu pulo uma casa e fica 0,36. Esse procedimento ele serve para qualquer divisão por um número de base 10. Ou seja, o número 10, número 100, número 1000, número 10.000, 1.000.000, bilhão, qualquer coisa. A gente só precisa contar o número de zeros que tem aqui embaixo e fazer todo esse esquema aqui, certo? Bom, então vamos avançando aqui com a matéria. Agora, o mais importante, como que a gente resolve esses problemas de porcentagem? Existem algumas maneiras de resolver. Eu vou ensinar para vocês a que eu acho mais intuitiva e mais fácil de resolver, que é usando a regra de 3. Coloquei aqui a regra de 3. A regra de 3, eu acredito que ela não seja o jeito mais fácil de resolver problemas mais simples. Só que quando a gente entra em problemas mais complexos de porcentagem, a regra de 3 é a forma mais intuitiva e que a gente consegue resolver problemas muito mais rápido. Então, por isso, eu sempre faço a opção de ensinar sempre resolver porcentagem pela regra de 3. Porque aí o aluno só aprende uma coisa, ele não precisa ficar decorando como resolver um problema para um caso, depois ele tem que resolver o outro caso de outro jeito. Eu prefiro que o aluno aprenda só uma coisa e que ele consiga resolver qualquer problema de porcentagem usando só esse conhecimento. Bom, para a gente entender bem a porcentagem, a gente tem que resolver bastante problemas. Eu coloquei aqui, ó. Para resolver problemas, a gente tem que usar a regra de 3 e tem que resolver bastante problemas. Porque no começo é um pouco trabalhoso e, digamos assim, não intuitivo a resolução de problemas de porcentagem. Mas conforme a gente vai resolvendo problemas, a gente vai criando uma melhor intuição e entendimento dos problemas, certo? Então a gente vai resolver aqui alguns problemas. Coloquei alguns probleminhas aqui. Vamos começar por esse aqui, que envolve dinheiro aí, que é uma coisa que todo mundo gosta bastante, né? Vamos lá. Coloquei aqui, ó. Quanto é 10% de R$200? Como é que a gente resolve isso? Em primeiro lugar, a gente monta uma tabelinha, que eu coloquei a tabelinha para vocês. O que a gente vai colocar nessa tabela? A gente vai fazer duas colunas. As colunas aqui eu coloquei reais e porcentagem. Em uma coluna, como a gente está resolvendo problemas de porcentagem, sempre vai ter porcentagem, certo? Na outra coluna, a gente coloca a outra unidade que a gente está trabalhando. Nesse caso, como tem aqui R$200, eu coloquei reais aqui. Podia ser qualquer coisa, podia ser número de pessoas, número de infectados, e aí varia de acordo com o problema, certo? Então, duas colunas, uma de reais e outra de porcentagem. Agora a gente precisa entender o problema. Aqui ele está perguntando quanto é dos 10% de R$200. Eu vou fazer um desenho aqui para vocês para tentar explicar melhor. Bom, imaginem que eu tenha uma barra de ouro aqui. Tá? Um desenho bem feio aqui para vocês, uma barra de ouro. E como eu tenho uma barra de ouro inteira, eu posso falar que eu tenho 100%. Vou colocar aqui, ó, 100% dessa barra de ouro. Certo? E aí, o que o problema quer saber? Ele quer saber quanto que é 10% dessa barra de ouro. Quanto é 10%? Então, 10%, vou colocar aqui, ó, mais ou menos 10% é um pedacinho dessa barra de ouro. Vou colocar aqui, imagine que eu... Difícil colocar porcentagem aqui, viu? Vou colocar aqui. Imagine que eu tenho aqui 10%, que é só um pedacinho da barra. Só esse pedacinho. Ele quer saber quanto que vale isso daqui. Bom, ele está falando que
essa barra, quanto é 10% de R$200. Então ele quer saber quanto que é 10% dessa barra que custa R$200. Coloca aqui R$200. E ele quer saber quanto que custa esse pedacinho aqui da barra de ouro. Como eu não sei quanto que custa, eu vou colocar uma variável aqui, x. X porque eu não sei quanto custa. Então eu tenho 100% da barra de ouro, que custa 200, e eu quero saber quanto custa 10%. Aí como é que eu monto essa tabela? Primeiro eu vou colocar esse 100% aqui. Percebam, o 100%, vou colocar a caneta preta, o 100%, eu não posso colocar ele aqui em reais, porque eu tenho que colocar na coluna de porcentagem. Vou colocar aqui 100%. Certo? Bom, 100% ele equivale à barra inteira. Então, ele equivale a R$200. Então, 100% equivale a R$200. Certo? E aí eu tenho aqui 10%, que eu não posso colocar aqui, tem que colocar na coluna da porcentagem. 10% equivale a algum valor que eu não sei qual que é. Então vou colocar x, que a princípio eu não sei quanto que é. Certo? É equivalente. Aqui eu tenho a minha regra de 3 montada. Aqui está o que eu achei. O celular tá falando aqui sozinho. Peço desculpas aí para vocês. Bom, agora que eu montei a regra de 3, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar em cruz. Acredito que todo mundo já viu isso aqui na escola alguma vez, pelo menos. Multiplica em cruz. Então esse x eu vou multiplicar por 100. Aí eu tenho 100x. 100x. E aí eu multiplico 200 por 10. Que é 200 vezes 10. Bom, resolvendo isso aqui, eu vou passar esse 100 dividindo para o outro lado. Vou deixar o x sozinho. Eu vou ter 200 vezes 10, que é 2.000. Vou colocar aqui 2.000. E vou dividir por 100. Aqui eu tenho 2 zeros. Eu posso cortar esses 2 zeros com os 2 zeros de cima. E aí eu vou descobrir que 10% dessa barra, vou colocar aqui em reais, ó, 10% dessa barra custa R$20, certo? Bom, vamos resolver um outro probleminha. Quem estiver achando muito fácil, né, porque são problemas mais básicos, pode acelerar o vídeo ou pular para frente, tá bom? Não tem problema. Vamos lá. R$350 equivale a 35% de qual valor? Essa é a pergunta. Vou desenhar de novo aqui a barrinha de ouro, para quem ainda não tiver pegado o jeito. Barrinha de ouro. Eu tenho 100% da barra de ouro. Eu tenho a barra inteira aqui. Sempre vai ser 100%, tá, pessoal? Tenho 100%. E eu tenho aqui 35%. Um pedaço da barra de ouro. 35%. Vou colocar aqui. Bom, R$350 equivale a 35%. Então, 35% equivale a R$350. Eu vou colocar aqui, ó, 350. Percebam que 350 não é o valor da barra de ouro inteira. 350 equivale a 35%. Tem que tomar cuidado, senão vai acabar montando a regra de 3 errado. Então, sempre leia um problema, tenta entender. Se não estiver entendendo, desenha a barra de ouro, desenha qualquer coisa que vocês acharem mais fácil, tá? Então, 350 equivale a 35%. E ele quer saber qual o valor total da barra. X, eu não sei qual o valor, eu vou colocar X. Então, percebam que esse problema já mudou, certo? Eu vou colocar 100%. Aqui, vou mudar para a caneta preta. 100% é a minha barra de ouro.
100% da minha barra de ouro custa quanto? Eu não sei quanto custa, é o que eu quero saber. Mas eu sei que 35% da minha barra de ouro equivale a 350. 350. Certo? E aí eu vou multiplicar em cruz, vai dar 35x. Vou fazer mais rápido aqui dessa vez. 35x é igual a 350 vezes 100. 150. Eu já vou colocar o resto do resultado direto. Coloco 350. Como é multiplicado por 100, eu acrescento esses dois zeros aqui no final. Vezes 350. Coloco mais dois zeros, vira 35 mil. E aí eu divido esses 35 mil. Dividido por 35. Se a gente fizer a continha aqui, vai dar 1000. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a barra inteira custa R$1.000 e 35% da barra custa 350. Certo? Vamos para mais um probleminha aqui embaixo. 30% de quanto é 150? Esse aqui eu considero o probleminha mais difícil que tem aqui desse tipo. Que é muitas pessoas têm dificuldade aí de entender o que está perguntando. Então vamos lá. Barrinha de ouro. Certo? 100% da barra de ouro. Tá. E eu tenho, aqui tá falando 30%. Então, 30% de algum valor total é 150. Então, 30% disso aqui, tudo, 30% de quanto, eu não sei o que é R$150. Então, 150 tá aqui, ó. Tem que entender isso. Que 30% ele é equivalente a R$150. E eu quero saber qual o valor da barra inteira. Então, coloco o X aqui. Então, de novo. Canetinha preta. 100% equivale a algum valor que eu não sei. O erro que muitas pessoas cometem aqui é colocar que 100% equivale a R$150. Está errado. R$150 ele é 30%. Então 30% de algum valor é R$150. Tem que tomar cuidado para não acabar errando isso. E aí eu coloco 30% e equivale a R$150. Aí eu faço a multiplicação em cruz. Eu vou ter que 30x é igual a 150 vezes 100, que eu já vou acrescentar aqui os dois zeros no final. E aí eu vou passar o 30 dividindo. $15.000 dividido por 30. $15.000 dividido por 30. Eu vou cortar o zero aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa divisão, que vai dar... que vai dar 5 e vai dar 500, certo? Então, a barra inteira custa R$500, tá bom, pessoal? Esse aqui é um problema que caiu no vestibular da Unesp, então eu acho que vocês imaginam que ele seja um problema um pouco mais complicado, mas vocês vão ver que não tem nada de impossível.
Em um dia de aula, faltaram 3 alunas e 2 alunos porque os 5 estavam gripados. Dos alunos e alunas que foram à aula, 2 meninos e uma menina também estavam gripados. Dentre os meninos presentes à aula, a porcentagem dos que estavam gripados era 8%, e dentre as meninas, a porcentagem das que estavam gripadas era 5%. Nos dias em que a turma está completa, a porcentagem de meninos dessa turma é de... Bom, em alguns problemas, como esse aqui, vocês vão perceber que vocês vão ter que fazer mais de uma regra de 3 para resolver. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, um grupo de meninos que foram à aula. Esse aqui é o grupo de meninos que foram à aula. Bom, esse aqui é o grupo inteiro de meninos que foram à aula, esse círculo. Então eu vou colocar que é 100% do grupo. 100% desse grupo de meninos que foram à aula. Certo? 100%. Bom, dos que foram à aula, tinham dois dos meninos que foram à aula estavam gripados, certo? Não são todos, são 2 dos que foram à aula. Então eu tenho aqui, ó, uma partezinha aqui, ó. Essa partezinha tem dois alunos que estavam gripados. Bom, esses 2 alunos que estavam gripados, eles representam 8% de todos os alunos que foram nesse dia para aula. Então, eles têm uma representatividade de 8%. É o que está escrito aqui no problema, certo? Dentre os meninos presentes à aula, a porcentagem dos que estavam gripados era 8%. E a partir disso, eu quero saber quantos alunos total, quantos meninos de maneira total foram à aula nesse dia. Então eu não sei, é X. Então eu vou montar a minha primeira regra de 3 aqui. Vou colocar A de alunos e a nossa porcentagem. 100% desse grupo de alunos que foram à aula, eu não sei quantos são, eu quero saber. E eu sei que 2 alunos representam 8% dessa sala. Então vou multiplicar aqui em cruz. Vou ter que 8x é igual a 200. E aí, eu vou ter que dividir 200 por 8, que eu vou passar, ele está multiplicando, eu passo dividindo, certo? 200 por 8, se a gente fizer a continha aqui, ó, 200, dividimos por 8, a gente coloca 2, vai dar 16, sobram 4, desce esse zero aqui, e 5, certo? Bom, então isso aqui vai dar 25. A gente não pode esquecer do que a gente está descobrindo aqui, né? O que a gente está descobrindo? A gente está descobrindo o número de meninos que foram à aula nesse dia, no dia de aula. Bom, se eu tenho 25 meninos que foram à aula, tenho 25 meninos que foram à aula. E eu tenho mais 2 meninos que faltaram, eu sei que essa turma tem 27 alunos. Certo? Alunos. Certo. A gente descobriu quantos alunos tem nessa turma. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com as alunas. Vou colocar aqui A de alunas, porcentagem. Não vou desenhar isso aqui de novo, tá? Vou colocar 100%. E no caso 100%, quantas alunas são? Não sei. Mas eu sei que 5%
das alunas que foram na aula, 5% das alunas que foram, equivale a uma menina. Uma aluna. Multiplicando em cruz, isso aqui vai dar 5x igual a 100. X igual a 100. Eu vou passar dividindo. Isso aqui vai dar 20. Isso aqui dá 20. Então, eu vou colocar aqui no cantinho, eu tenho 20 alunas que foram à aula e mais 3 alunas que faltaram, certo? Então, mais 3. Bom, isso aqui vai me dar 23 alunos nessa turma. Reparem que ainda não acabei o problema. Por quê? Porque eu quero saber quando a turma está completa. Quando a turma estiver completa, eu vou ter os 23 mais os 27 alunos, que vai dar um total de 50 alunos na sala, né? Que eu vou somar os dois, certo? E eu quero saber qual a porcentagem de alunos quando a turma está completa, certo? Então, vou desenhar a turma completa aqui agora. Ó. Turma completa. 100% da turma. 100% da turma tem 50 estudantes. Bom, pessoal, peço desculpa para vocês. Meu notebook tinha acabado a bateria, mas eu vou continuar aqui da onde eu parei no exercício. Bom, eu tinha falado que 100% representa 50 estudantes, certo? Da turma inteira. E eu quero saber a parte de alunos, qual a porcentagem de alunos meninos, certo? Que são aqui, ó, 27 alunos. Então, eu vou colocar 27 alunos. É uma pequena parcela do todo, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, de novo, porcentagem e alunos. Aí, eu vou colocar aqui 100%. 100% são 50 estudantes e 27 meninos. 27 meninos são X. Eu vou multiplicar em cruz. Vai dar 50x é igual a 2.700, tá bom, pessoal? 2.700. Vou tirar um zero aqui. Cortar um zero daqui. Com um zero daqui. E vou dividir 270 por 5. Não vou fazer essa conta, mas se vocês fizerem aí, vai dar 54%, tá bom, pessoal? 54%. Alternativa C. Bom, agora a gente vai rapidamente fazer uma introdução a respeito dos gráficos, certo? Bom, leitura e interpretação de gráfico. Isso aqui, pessoal, é muito importante. Ao longo do nosso curso, a gente vai explicar tudo com mais detalhes, vai explicar como funcionam as funções e o gráfico que cada função gera. Mas aqui é mais uma introdução para vocês, certo? Para vocês já conseguirem resolvendo exercícios que envolvam a interpretação de gráficos e etc. Bom, como é que eu entendo o que é um gráfico? Um gráfico nada mais é que uma relação entre duas variáveis, certo? O que são essas duas variáveis? Bom, aqui eu tenho duas variáveis, x e o y. Não precisam necessariamente ser x e y, pode ser qualquer letra que você quiser. E o que isso significa? Significa que para cada valor de x, eu vou ter um valor de y. Ou seja, essas variáveis, elas dependem uma da outra. Agora imagine que eu... vou dar um exemplo mais prático aqui. Imagine que eu tenho uma caixa d'água aqui. Uma caixa d'água. E aqui uma torneirinha. Uma torneirinha na caixa d'água. Imagine que em um certo momento, no minuto zero,
essa caixa d'água aqui tá com 4 litros. 4 litros. Então, no tempo, e aqui, então aqui eu coloco tempo, né? Tempo. Só um exemplo, eu vou colocar T. E aqui eu vou colocar o volume, V de volume da caixa d'água. Imaginem que no tempo zero, a caixa d'água está com 4 litros. Então eu venho aqui no meu gráfico, ó, vou no tempo, 0, e no volume 4 litros. Faço um ponto aqui. Faço um ponto. Agora, imaginem que eu abro essa torneira. Quando eu abrir essa torneira, essa água aqui vai começar a esvaziar, certo? Começar a esvaziar a água. Aí eu chego aqui passou 1 minuto. 1 minuto esvaziou 2 litros. É tudo um exemplo, tá? Tudo hipotético. Então venho aqui no T igual a 1. E marco volume de 2 litros. Imaginem que eu deixei, continuei esvaziando. E com 3 minutos, com 2 minutos, perdão. Agora com 2 minutos eu tenho 1 litro só. Então vem aqui, ó. 2 minutos, 1 litro. Certo? Agora eu fechei a torneira. Outro exemplo, fechei a torneira. E eu comecei a encher. Comecei a encher esse tanque de água. Comecei a colocar mais água nele. E com uma mangueira aqui comecei a encher ele de água. E aí eu atingi de novo a capacidade máxima dele de 4 litros em 5 minutos. Então eu venho aqui em 5 minutos e coloco 4 litros, que é o que eu tenho. O que é um gráfico? Um gráfico é a união entre esses pontos. Estou fazendo um gráfico, ó, dessas variáveis. Certo? Então percebam que o volume, ele depende do tempo. Por exemplo, em 1 minuto, o volume estava em 2. Em 2 minutos, estava em 1 litro. Em 5 minutos, o volume estava em 4 litros de novo. Então, quando eu quero fazer uma representação entre duas coisas que se relacionam, como tempo e volume, pode ser qualquer coisa, espaço e tempo, velocidade, aceleração, qualquer coisa. Na matemática, a gente normalmente usa x e y, porque a gente utiliza de maneira genérica, para dizer que x pode ser qualquer coisa e y pode ser qualquer coisa que dependa de x. É assim que a gente representa na matemática, certo? Então, quando a gente quer fazer uma relação entre duas coisas, a gente pode utilizar o gráfico. Por que a gente utiliza o gráfico? Porque é mais fácil de uma pessoa bater o olho nesse gráfico e ela consegue facilmente entender o que significa. Aqui ela olha o gráfico e ela vê, o tanque está esvaziando, aqui o tanque está crescendo de novo, certo? Isso é mais fácil do que eu fazer uma representação numérica, por exemplo, eu escrever, imagina, eu escrever, em 5 minutos eu tinha 4 litros, em 1 minuto eu tinha 2 litros. Eu não preciso ficar escrevendo tudo isso, eu posso chegar aqui e simplesmente fazer um gráfico, dizer que isso aqui é o tempo, dizer que isso aqui é o volume, e todo mundo que souber interpretar um gráfico vai entender isso perfeitamente. Bom, aqui eu vou voltar a falar sobre o coronavírus com vocês, porque é o que está mais em alta agora, né? É o que muita gente tem falado. Na TV, na internet, vocês têm visto muitos gráficos e acho que ficou mais evidente agora da importância que é saber entender um gráfico. Bom, vamos olhar esse gráfico aqui, ó. Gráfico de como retardar o pico da epidemia do coronavírus. Bom, primeiro a gente tem que olhar um gráfico, olhar o eixo X, certo? Que é o eixo X. E aqui nós temos o eixo Y. Como eu disse para vocês, o X e o Y, eles podem ser qualquer coisa que tenha relação uma coisa com a outra. Primeiro, eu tenho no eixo X, o tempo desde o primeiro caso, certo? Então, o X é o tempo. Como no nosso exemplo anterior. O tempo que está passando o tempo. E aqui o número de casos. Quanto mais alto, é maior o número de casos, certo? Bom, se a gente observar, vamos primeiro observar esse gráfico aqui, ó. Percebam que tem esse gráfico aqui e esse outro gráfico. Então,
são duas curvas, né, em um único desenho. Eles colocaram junto. Então, vamos começar analisando esse daqui. Ó, percebam aqui, tá passando tempo, conforme passa o tempo, o número de casos está subindo, subindo, até que ele atinge o pico no número de casos, e aí as pessoas começam a se tratar, melhorar, outras vêm a falecer, e o tempo vai passando e vai diminuindo o caso até o final da pandemia, certo? Agora, observem essa outra curva. Está aumentando o tempo, subindo o número de casos, subindo, até que atinge aqui o seu máximo de número de casos, e aí as pessoas começam novamente a se curar, outras vêm a falecer, e a pandemia vai passando, certo? Bom, por que é importante aqui entender esse gráfico? Qual que é a diferença? Esse aqui é no caso em que o governo não tome nenhuma medida de controle, ou seja, não há isolamento, todo mundo segue sua vida normalmente, estudando normal, indo para a escola, trabalhando, fazendo as coisas que faz normalmente. E esse outro gráfico, vejam aqui, ó, com medidas de controle, ou seja, com isolamento social, pessoas lavando a mão, só saindo em caso de necessidade, etc. Percebam que essa curva aqui, ela é muito mais achatada que essa. Muito mais achatada. Não significa que essa curva tenha menos casos. Não necessariamente. Significa que esses casos estão mais espalhados ao longo do tempo. Porque percebam, aqui, nesse tempo eu já não teria mais caso, mas não teria mais nenhum caso eu não adotasse nenhuma medida. E percebam que nesse mesmo tempo, se eu adotasse medida, eu ainda estaria avançando no número de casos, avançando. Mas por que é importante então fazer uma medida de controle? Bom, basicamente por essa outra linha reta aqui, ó. Percebam que essa linha é a capacidade do sistema de saúde. Por quê? Porque muitas pessoas que são infectadas com coronavírus, elas precisam de atendimento médico e precisam de um leito hospitalar. Se eu distribuo melhor o número de infectados ao longo do tempo, dá tempo de uma pessoa que, por exemplo, pegou o coronavírus aqui e ela vem a se recuperar aqui, dá tempo dela liberar o leito para a próxima pessoa, certo? Sabendo que essa aqui é a capacidade máxima, eu não estouro em muito a capacidade máxima do sistema de saúde. Por quê? Aqui, ó, eu estourei muito a capacidade do sistema de saúde. Ou seja, eu tenho isso aqui de leitos disponíveis, só que eu tenho isso aqui de infectados. Ou seja, o número de pessoas que precisam de hospital é muito superior. E isso já é um caos bastante grande, até porque muitas pessoas que poderiam sobreviver, elas vão acabar falecendo porque elas não têm o atendimento que elas precisariam ter, certo? Então, é bastante importante. Claro que tem a questão econômica também. Claro que ficar em casa afeta a questão econômica. O governo tem que pensar nisso, tem que achar uma solução e um meio termo entre o isolamento social e também fazer com que a economia não entre em um colapso, certo? Então, espero que todos vocês tenham entendido aí como que funciona basicamente o gráfico. Se vocês não entenderam muito, não se preocupem. Ao longo das próximas aulas, até o final do curso, a gente vai trabalhar muito com as funções e muito também com os gráficos. E aí vocês vão ter a oportunidade de entender melhor, certo? Não esqueçam de fazer a lista de exercício. Vocês podem deixar qualquer dúvida na plataforma. A gente vai responder vocês na medida do possível, certo? E, bom, eu espero que vocês tenham aproveitado aí a aula de hoje. Muito obrigado pela participação de todos e fiquem todos bem.